Olá, mulheres queridas. Esta é a leitura do dia 12 de 365 dias. Hoje leremos Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 17 até Gênesis, capítulo 27, todo o capítulo 27. Vamos juntas? Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então, cavaram outro poço, e também por causa deste houve conflito. Por isso, recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e, como por esse não haver conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: Porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: Por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está com você. Então, pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então, Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinha cavado, lhe disseram: Achamos água. Ao poço, Isaque deu o nome de Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Quando Isaque envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Esaú respondeu: Aqui estou. O pai lhe disse: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco, e vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: Ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão. Ele disse: Tragam uma caça e façam uma comida saborosa para mim.
para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor, antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois, Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque perguntou a seu filho: Como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou: Você é mesmo o meu filho Esaú? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó a levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: Venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. E aconteceu que, depois que Isaque abençoou Jacó, e esse tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e levou ao seu pai. E lhe disse: Levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou seu filho, o seu primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: Mas então, quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim?
Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: Abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: Seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: Não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: Então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eis que o constituí senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele. De trigo e de vinho o supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: Será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando, Esaú a voz chorou. Então Isaque, seu pai, disse: Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá a seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo: Os dias de luto por meu pai se aproximam. Então matarei meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão, e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder meus 2 filhos num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: Estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Agora leremos Mateus, capítulo 9, do verso 1 até o versículo 17. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas disseram entre si: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil? Dizer: Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria. Ele disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come
com os publicanos e pecadores. Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque, se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Agora leremos Salmo, capítulo 10, do versículo 16 ao versículo 18. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Agora leremos Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Finalizamos hoje a leitura por aqui. Eu sou a Joyce e agradeço pela sua companhia.